Não? Pode ser. Tá, então, Da casa, já? vamos lá. Estamos na continuidade, então, dessa aula aqui, começando na segunda passada, vendo a visão do Jung sobre as religiões e particularmente sobre o cristianismo. Só um pouquinho, só para a gente retomar algumas questões, eu vou retomar rapidamente, assim, desde o início lá. Desde o início? Desde o início. Um pouquinho mais. Peraí. Só um segundo que eu cliquei errado. Depois nós vamos retornar isso aqui, só para a gente voltar aos conceitos. Tem alguém que não estava aqui na semana passada? Só duas pessoas. Então, só para a gente retomar aqui, eu estou trabalhando principalmente com os livros básicos. Não, esse é o Jung, né, com a Anísia da Silveira, que foi a principal autora que introduziu o pensamento do Jung aqui no Brasil, que foi uma importante figura da área da saúde mental. Posso tirar isso aqui? Senão eu vou dar uma trombada aqui. Pode descer um pouquinho mais. São esses livros de referência. O Milton trouxe até aqui para mostrar o livro do Jung, da Nise, depois O Homem e Seus Símbolos e Memórias sobre as Reflexões, que são a autobiografia dele, né? E para voltar, então vamos pegar voltando a alguns conceitos básicos do Jung, em comparação com Freud. Então eu quero voltar a isso. Então, se a gente pega a linha preta, é a linha do tempo, e representando o nascimento da pessoa. Para Freud, nós herdamos alguns complexos, né? O complexo de Édipo, estruturas como narcisismo, etc. Ou o Édipo está encarnado para Freud no mito, né, do totem, a formação dessa passagem que ele considera entre os primatas e a espécie humana. Então nós herdamos isso. Agora, a estrutura psíquica para Freud está no inconsciente pessoal, em que essas estruturas elas são atualizadas pelo desenvolvimento das pessoas e das relações, principalmente familiares e culturais, né? E então a primeira infância é o período da formação básica da personalidade, tá? E a psicanálise, quanto psicoterapia, vai ser um instrumento de você voltar a isso e tentar se entender e lidar com seus sintomas, com suas características psíquicas. O Jung percebeu que as pessoas apresentavam fantasias ou sonhos que mostravam imagens que extrapolavam boa noite, que extrapolavam essa história pessoal. E essas figuras e essas imagens estavam muito correlacionadas com os tipos mitológicos presentes em toda a cultura. E aí, então, ele começa a hipotetizar a existência de um inconsciente coletivo e cujas principais experiências mais significativas do ser humano estão condensadas em processos emocionais profundos que marcam, então, a história humana e é atualizado em cada pessoa nisso que se chama o arquétipo, os arquétipos, que tem a ver com a experiência, com a maternidade, com nossas mães, com nossos pais, com o nascimento de uma criança, a inovação que ela traz, ou a lidar com a sabedoria do idoso, né? A figura do herói, o arquétipo do herói, o homem na sua relação com o feminino, a mulher com o masculino interno, etc. Então, esses são os arquétipos. Então, para Freud, para Jung, ele concordava com a existência do inconsciente pessoal com forte conteúdo sexual do Freud, sexualidade sentido ampliado, mas ele achava que
além desse inconsciente pessoal, tem, e de uma importância imensa, essa relação com esses arquétipos, esse inconsciente coletivo, que é um material herdado e que relaciona-se com as vivências pessoais, com a cultura atual, e então nós temos aqui o inconsciente pessoal, os nossos complexos, as nossas dificuldades, ou seja, o emaranhado das nossas principais tensões formam complexos. Então o complexo para Jung é diferente do complexo para Freud. Freud é isso que a gente herda. Para o Jung é a relação entre o inconsciente coletivo mais as vivências pessoais que formam esses complexos e que dá a estrutura da personalidade de cada pessoa. Tá? Então tem essas diferenças entre as visões de cada um. Tá? Podemos, e também a terapia analítica, ela foi sendo sintetizada pelo próprio Jung e depois pelos terapeutas junguianos como forma de você reapropriar-se, né, da sua vida e das manifestações do inconsciente coletivo no seu próprio inconsciente pessoal e como é que você vivencia isso. Além disso, Jung estudou muito a cultura de vários países, ele viajou muito, pesquisou muito, né? E então ele escreve muito sobre religião, mitos e alquimia também. E eu vou explicar por que alquimia. E para ele o processo de individuação é essa exigência que cada um de nós tem de produzir um amadurecimento psíquico que vá se apropriando da própria experiência pessoal e ao mesmo tempo se diferenciando das exigências que nós temos, das expectativas, para produzir um caminho mais coerente consigo mesmo, com as suas tendências, com a sua personalidade. Isso que se chama processo de individuação. Então vamos lá. Podemos então passar para a questão principal, e é um ponto que nós paramos. Só um instantinho. Quem não recebeu esse texto vai estar disponível, ele só não tem cópias hoje, mas ele passa depois, esse mesmo material ele pode passar para vocês por e-mail. Então é só pedir ao Jacques que ele vai passar gentilmente para vocês. Então a visão de Jung dos processos religiosos não está centrada na existência de um Deus ou de um livro sagrado, etc., nem de dogmas, etc., mas no reconhecimento da existência perceptível na história mítica. Então, dos homens, dessa força arquetípicas do inconsciente coletivo, que ele dá uma autonomia muito grande, que emerge, pode subir um pouquinho, que emerge no psiquismo de cada indivíduo e nos processos coletivos que se expressam nos mitos, rituais, vivências religiosas e espirituais, como fenômeno psíquico. Então, a avaliação do Jung é uma avaliação psicológica dos processos psicológicos associados às religiões e aos mitos. Tá? Então, para Jung, a origem das experiências religiosas está no interior da psique. Então, ele vai dizer, ele não está discutindo se existe um Deus fora de nós. Ele vai dizer, esse Deus, ou esses deuses, eles existem dentro de nós e são herdados, essas estruturas psíquicas que se relacionam aos deuses são herdados e nós recebemos isso no nosso inconsciente coletivo. E a problemática histórica e psicológica das religiões está na capacidade de permitir ou não a expressão dessa diversidade de energias. Esse é o ponto central que ele vai trabalhar na avaliação das religiões. Né? E se permite, se essa religião estimula ou não o reconhecimento dessas energias, dessas imagens dentro de nós, que tem um conteúdo emocional profundo, ou se reprime essa vivência. Então, essa é a questão central para ele na relação,
quando eu li isso, assim, fez todo sentido para mim essa questão das guerras, né, por religião. Ah, sim. Isso está, então, estrutural isso. Isso é estrutural para Jung, nós vamos ver isso agora. Porque eu não entendia muito, né, por que tanta guerra por conta de religião. Exatamente. Agora, se você usa essa, né, essa premissa do Jung, aí faz todo sentido. E vai ficar mais claro ainda quando a gente vê a energia psíquica que está condensada e que nós recebemos nessas imagens e que podem levar ao crescimento humano, levar ao desenvolvimento da solidariedade humana, mas também podem ser o que ele chama de holocaustos. E para isso, então aqui eu fiz a representação do Deus cristão lá da Capela Sistina, do Michelangelo, e como, por exemplo, as religiões politeístas, elas permitem essa diversidade de energias e de imagens nos ajudando nesse contato com as forças do inconsciente. Então, as religiões ecumênicas, que promovem esse diálogo interreligioso, e as religiões politeístas permitem um acesso mais diversificado a essas energias, tanto as moralmente positivas, quanto também aquelas mais impulsivas e sombrias, que muitas religiões as enxergam como diabólicas, né? E que induz a forte dissociação psíquica e recalque das forças sombrias da psique. Então, se eu tenho um ideal moral e religioso de que eu devo ser perfeito como Deus o é, como algumas religiões, eu vou recalcar, vamos dizer, minhas tendências impulsivas, agressivas, como algo que pode ser, eu posso me livrar disso. E aí, isso passa a ganhar uma vida autônoma dentro de mim e depois ter um retorno do recalcado. E aí nós vamos ver, boa noite. Então nós vamos ver esse retorno do recalcado nessas guerras, nesses conflitos religiosos. Né? Então, essas forças sombrias se autonomizam, tendem a retornar no sintoma psicopatológico e nos episódios mais violentos e sanguinários da história. Então aqui nós temos uma pintura, essa é uma pintura do século 17 ou 18 de um ritual de desobsessão. E aí pode passar. Então, nesse sentido, o Lévi-Strauss estudou então esses rituais de cura nas sociedades tradicionais, em que ele associa um problema de saúde à presença de espíritos malévolos. Então, o ritual significa associar o problema do mal à presença de deuses ou forças diabólicas, e o ritual significa elevar aquilo que a pessoa está vivendo a uma guerra cósmica, então ganhar um grande significado, e nesse momento você reafirma as forças positivas e religiosas daquela cultura, e nisso você tem ali principalmente se são problemas psicossomáticos, isso tem efetiva eficácia, né, para cura, mas é ao mesmo tempo uma reiteração dos valores culturais dominantes naquela sociedade. Então, para Jung, né, o processo de individuação vai exatamente na direção contrária. Significa que você deve desenvolver uma visão crítica da própria religião e da sua cultura para exatamente examinar esses valores são adequados ao meu processo de individuação, ao meu crescimento, à minha experiência pessoal e aos meus projetos. Então, o processo de individuação ele vai na direção contrária da eficácia simbólica que o Lévi-Strauss caracteriza e pesquisa nas sociedades tradicionais. Eduardo, você trabalha com comunidade terapêutica, não é isso? Eu trabalho com processos comunitários. Mas você... o que você acha de uma pessoa dessa comunidade
que recorra à religião. Essa é uma discussão que eu preferiria fazer um pouco mais à frente, mas você tem razão. Há as comunidades terapêuticas para usuários de drogas, eles recorrem a processos similares à eficácia simbólica. Né? Ou seja, reiterar os valores da experiência religiosa para você se livrar, né? Ou então ter mecanismo. Na verdade, é quase a comunidade terapêutica te empresta uma identidade psíquica, aparelho e defesas psíquicas contra a fissura, e para você refazer sua identidade psíquica de outra forma. Mas às vezes você, ao se aproximar de uma igreja, né, você se livra, vamos dizer, dos sintomas por um período X. Sim. E se a pessoa, dependendo da idade da pessoa, não é? Ela morre sem que esses sintomas cheguem a incomodá-la novamente. Né? Sim, você tem uma reestruturação e como principalmente esses rituais religiosos trabalham muito com rituais de desobsessão, então você tem uma reiteração disso dentro da vida religiosa. Então você mantém aqueles mecanismos de defesa em cima, mas tem efeitos problemáticos, porque você reafirma essa é uma discussão que eu faço agora nesse livro que eu estou lançando agora, que é exatamente religiões e exatamente que eu chamo do paradoxo entre apoio social que essas igrejas dão e o desenvolvimento da intolerância. É um paradoxo mesmo, porque se você focar na individuação, você não pode, né, estimular a aproximação dessas pessoas de determinadas igrejas que transam essa situação de uma maneira totalmente alienante. Né? Pois é, e esse é um conflito danado na política de drogas, porque a gente acha que uma política que pode existir, né, e deve existir, devem ser estimuladas, as pessoas devem procurar esses mecanismos, mas não podem ser mecanismos, primeiro, em que você mata a liberdade religiosa da pessoa, porque ali dentro ele vai ter certos rituais, e você nega qualquer possibilidade, por exemplo, da pessoa ter uma recorrência ao uso de droga, aí vai ter métodos violentos, violações de direitos humanos, trabalho forçado, etc, etc. Uma série de violações, e ao mesmo tempo se perguntar, a política pública pode financiar processos religiosos explícitos, que é outra questão. Sobretudo confessionais. Confessionais. Porque tem, na Igreja Católica, abre muito espaço para os alcoólicos anônimos. Isso. Né? Então, eu acho muito interessante, porque eles conseguem manter essa individualidade deles, aceitam que são importantes, mas a Igreja Católica abre muito espaço para esses grupos anônimos. Eu não queria fazer... Nós temos uma longa pesquisa sobre os alcoólicos anônimos, inclusive no nosso grupo de pesquisa, mas eu não queria entrar nessa discussão agora, senão... Mas é uma boa discussão sobre os alcoólicos anônimos. Tem pontos, nós achamos que tem pontos muito positivos, mas tem algumas dificuldades, particularmente para o processo de individuação. Tá? Agora, Eduardo, essas igrejas, elas atuam como emprestam uma identidade ou elas atuam como superego? Exato. O mecanismo da identidade é como se você emprestasse um aparelho psíquico, inclusive com superego. Entendeu? E a atuação principalmente via o superego. Então vamos lá. Então, os estudiosos de Jung sobre o cristianismo, as obras sobre o cristianismo, vão falar de uma forte ambiguidade do Jung em relação a isso. De um lado, nós temos livros, obras inteiras, né, falando muito positivamente sobre os mitos, particularmente os mitos cristãos, e a importância deles como símbolo de expressão do inconsciente. Né? E, por outro lado, nós vamos ter textos muito críticos. Nesse texto eu falo sobre a crítica, que eu acho que ela é muito relevante, inclusive no nosso contexto hoje,
eu acentuo as críticas, né? E particularmente aquele livro que eu indiquei lá em cima do texto, que se chama A Doença que Somos Nós, a crítica de Jung ao cristianismo, que é um livro muito sério de um padre católico e que é ao mesmo tempo terapeuta junguiano. Ele é um livro corajoso, né, para o padre católico, né, um sacerdote católico, mas que vem dentro de uma coleção de uma editora católica, a Paulus, que tem publicado muitos e muitos volumes sobre a obra de Jung, porque eu acho, e aí eu concordo com essa perspectiva, de que a obra de Jung permite um processo de evolução e crescimento do cristianismo enquanto, né, religião coletiva e ao mesmo tempo um processo individual, né? Então Jung, nessa crítica, convida os crentes a criticar e transcender os limites do cristianismo das religiões monoteístas, visando a saúde pessoal e coletiva e preservar a humanidade da destruição, né? Tendo a ver o contato e a relação com essas energias profundas e particularmente quando elas se fecham em revelações separadas, exclusivas, competitivas uma entre a outra e salvadoras. O caminho é só esse, né? Que levaram a humanidade ao que ele chama de possessões arquetípicas, e isso vai ficar mais claro na frente, quando essas poderosas energias arquetípicas então arrastam nações inteiras a essas ilusões e a essas guerras e genocídios. Tá? Então, aí eu dou exemplos, né? Por exemplo, e é interessante porque Jung considera esses genocídios não só são religiosos, mas também podem ser laicos, como no caso do nazismo e a perseguição aos judeus. Ali é uma figura típica do campo de concentração nazista, né? A figura não, a foto real. E aqui é uma ilustração de um auto de fé da Inquisição, em Valladolid, em 1559, foram quando 14 protestantes foram queimados vivos. Tá? Isso é uma história da Inquisição, nós vamos falar mais sobre isso. Né? Essas cenas eram repetitivas na história do cristianismo. Né? Então, eu explico que nesse texto eu vou dar ênfase a esse lado da crítica, né? E para mim a ideia de paradoxo reflete melhor do que o conceito de ambiguidade, né? A ambiguidade é como se Jung ficasse ora acentuando um ponto, ora outro. Eu acho que o que melhor descreve a posição junguiana é essa ideia de paradoxo. Quando você reforça um lado, você tem risco do outro. Então, a ideia de paradoxo é essa dialética, ela não tem uma mediação que reúne os dois polos e promove novas, vamos dizer, novas formas de existência. É como se existisse essa polaridade que a todo tempo está provocando riscos, né? Ao mesmo tempo expressão do inconsciente e ao mesmo tempo possibilidade de repressão do inconsciente. Eu só li Brahma no final. A Brahma. Você só leu o Viu o olho ali? Você só leu o Brahma. Ô, Lúcia, ai, gente, estamos ao Código dos Anões. Faz recomenda aí, pastor. É bom para... Então, para Jung, então, retomando, peraí, só volta um pouquinho. Para Jung, então, a questão religiosa está centrada nessa permissão ou não dessa relação com as variadas forças arquetípicas e luminosas. O conceito luminoso foi colocado por um filósofo e teólogo chamado Otto Hahn. Ele escreveu um livro sobre o sagrado, a edição brasileira é O Sagrado, e ele fala das várias formas de experiência de você ter contato com essa dimensão do sagrado. Jung utiliza Rudolf, né? E ele fala o seguinte,
que a visão, todo arquétipo tem opostos polares, né? E a religião pode levar ao crescimento, mas também pode levar a uma infantilidade espiritual psíquica. Então, eu acho que a visão junguiana é muito representada. Jung usava muito os mitos, e eu gosto muito dessa representação do deus Shiva, que é dessa dançarina cósmica, e eu quero explicar um pouco essa. Alguém conhece essa representação de Shiva? Shiva é um deus masculino, né? Uma das representações do hinduísmo é de um falo enorme que vai do fundo da terra até o mais alto do céu. Mas aqui ele é representado nessa figura feminina. Então, se a gente começa a vislumbrar, aqui Shiva pisa num anão. Aqui está representando exatamente o anão espiritual, que é o indivíduo que não quer crescer espiritualmente. Então, nesse sentido, Deus pisa sobre ele e mantém o infantilismo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, com essa perna e com esse braço, é como se fosse um convite para a ascese, para o crescimento. Mas quando chega nesse nível, você tem uma mão de Shiva que faz esse cuidado. De agora em diante você vai estar diante de uma polarização difícil de encarar na vida e no cosmos. De um lado, você tem um braço que solta um fogo, que é o fogo cósmico, que dá constante destruição das coisas e do cosmos, e do outro lado você tem um tambor que, na representação de Shiva, ele recria o universo com aquele som. Então, na representação de Shiva, você tem o oposto entre uma destruição regular e permanente das coisas e de recriação. Essa dialética de destruição e recriação promove a renovação da vida e do cosmos. E essa dialética é difícil de ser considerada, particularmente no seu braço esquerdo, que é o lado da destruição, da morte, da agressividade, etc. Essa visão é muito similar à de Freud, do mal-estar da cultura, da dialética entre o princípio do prazer e o princípio de morte. Eros e Thanatos. Então vamos lá. Pode passar. Então, podemos encarar então a visão junguiana das religiões como um convite a essa ascese, tanto individual como coletiva, ou ampliação da consciência humana sobre o paradoxo da experiência religiosa, mostrando que as principais religiões monoteístas atuais se enrijeceram na defesa dos seus dogmas, né, teologias e instituições, bloqueando a capacidade de escutar a linguagem das energias curativas e profundas do inconsciente e gerando mal-estar. Isso ficou claro? Então, nós podemos ler o sentido dos estudos junguianos no sentido de convidar para essa ciência, reconhecendo o lado positivo que permite essa relação com as forças do inconsciente, mas também reconhecendo a possibilidade dessas forças destrutivas quando essas energias são bloqueadas. Então, aqui a gente começa. Como é que Jung vê o processo histórico da religião prática, principalmente do cristianismo, como é que elas se empobreceram? E é interessante que o Jung ele estuda um mecanismo de compensação psíquica que ele dá o nome de enantiodromia. É muito interessante, ele começa a trabalhar com isso quando ele analisa os tipos psicológicos, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta assim, como é que eu me senti atraído por minha mulher, por exemplo, que é muito diferente de mim?
Exatamente porque o inconsciente, para Jung, ele vai buscar uma compensação daquilo que é fraco em você e você vai buscar, né? Então, quem é psicólogo trabalha muito com essa coisa, né? Se você pega, por exemplo, um histérico, se pegar um histérico vai ser briga de espadinha o tempo todo, vai ser muito difícil. Mas um histérico com um obsessivo tem boas chances de dar certo, etc., porque se compensam, etc. Então, o Jung vê esse caráter paradoxal da dinâmica psíquica que é constitutivo nos arquétipos do inconsciente. Então, e a enantiodromia se manifesta nas religiões também históricas que tendem a compensar os aspectos que eram opressores numa vivência religiosa, numa outra vivência que vai pelo contrário. Então, numa imagem, a gente poderia correlacionar essa visão da enantiodromia com esse pêndulo. Se ele está de um lado, ele tende a ir para o outro lado para compensar. Tá? Então, ele começa a analisar que o cristianismo se forjou na oposição à brutalidade e violência da libido da cultura romana, né? Que oprimia particularmente escravos, servos, etnias subjugadas, acentuando o lado oposto. Só para vocês terem ideia, na inauguração daquele enorme, como é que se chama, anfiteatro romano lá, como é que chama, o Coliseu, foram meses, eles estimam que 7 mil pessoas foram mortas ali pela distração das massas romanas, dos cidadãos romanos. 7 mil pessoas foram mortas. Foram mortas ali nas lutas, entregue aos leões, né, para serem comidos, etc., fora os bacanais, etc., que exploravam os escravos, etc. Então, e ele vai dizer, o cristianismo, ele trabalha exatamente tentando compensar aquilo que os cristãos e muitas dessas culturas foram subjugadas, foram utilizadas pela cultura romana. Então, e assim, o cristianismo vai também perseguir as tradições cristãs que têm uma relação, por exemplo, mais aberta, por exemplo, com o inconsciente, com a sexualidade, com o feminino. Então, por exemplo, um livro que é muito interessante, pode subir, é esse livro, essa imagem ampliada daquela cidade, que o meu livro está emprestado, chama Os Evangelhos Gnósticos da Elaine Pagels, que é um livro mostrando como é que os gnósticos foram uma tradição cristã dos primeiros séculos que as obras foram queimadas, eles foram perseguidos, etc. Nós conhecíamos os gnósticos apenas pelas críticas que o Justiniano fazia e vários dos primeiros bispos faziam os gnósticos, mas recentemente, no meados do século passado, nós descobrimos uma série de pergaminhos desses textos e que foram gradualmente sendo reconstituídos e traduzidos. E aí nós temos vários evangelhos que não foram considerados pela tradição cristã oficial. E mostram diferentes visões do que é o feminino, do que é a relação com o inconsciente, etc. E o Jung foi mostrando, se houve essa repressão, deve ter tido movimentos que compensavam isso. E os gnósticos foram uma dessas tradições. Pode passar? Então, Então, Jung exemplifica esse processo de castração da espiritualidade interior na repressão aos gnósticos, nos primeiros séculos, mas ele também acompanha outros movimentos que tentaram uma compensação dessa unilateralidade na tradição mística. Ele cita o Areopagita, Boaventura, Mestre Eckhart, Jacob Boehme e todos com um certo nível de perseguição. O próprio Mestre Eckhart, por exemplo, ele sofreu um processo de Inquisição e só não foi morto, ele estava em prisão domiciliar. E particularmente pelos alquimistas medievais. Então, o Jung tem 2 livros sobre alquimia e ele
para ele, a alquimia não era propriamente uma transformação química, uma perseguição com a transformação química. Para ele, o processo de pegar uma substância típica comum e tentar chegar ao ouro, na verdade, é uma analogia simbólica do processo psíquico, de individuação dessas pessoas. E aí ele vai trabalhar sobre os símbolos e as imagens que os livros gnósticos produzem para mostrar esse processo. Então ele vai mostrando, assim, se você tem um processo repressivo, você deve ter um movimento de compensação que tenta exatamente trabalhar na direção oposta. E os alquimistas é um desses movimentos. Tá? E ele vai também trabalhar com alguns seguidores, como Platão e Kant, para tentar mostrar assim, como é que poderia ser uma formulação filosófica disso que são os arquétipos, né? E particularmente filósofos românticos. E os filósofos românticos no século XIX chegaram claramente à formulação da ideia de um inconsciente. Freud também os estudou, mas ele não explicitou essa relação. Freud tinha leitura clássica de Schopenhauer e praticamente de um sujeito que publicou vários livros, é um alemão que publicou vários livros sobre sonhos, interpretação dos sonhos, sobre o inconsciente, e que Freud tinha anotadinho na biblioteca dele, mas não contou para ninguém. E o Jung, nesse sentido, ele faz referência a esse autor. Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu não lembro. Tá? Bom, então aqui eu estou repassando, então, um livro da Karen Armstrong que eu acho fundamental para entender esse processo agora mais histórico, que é Campos de Sangue, Religião e a História da Violência. Então, nesse processo de repressão de diversos aspectos da psique humana, Jung não escreveu sobre a associação da Igreja Católica com o poder do Estado romano, porque depois que Constantino ele associa a Igreja como o cristianismo como religião de Estado, passa-se gradualmente a reprimir outras religiões. Agora, é muito interessante que a Karen Armstrong, e isso eu analiso nesse livro que está surgindo agora, que eu retomo, é que a Karen coloca o seguinte: a repressão a comunidades não cristãs dentro do Império Romano não partiu nem do Império, nem dos bispos. Partiu de comunidades de monges errantes que viviam sem casa, sem comida própria, só se alimentavam do que eles conseguiam. São esses primeiros monges ascetas que seguram a psique superego. Esses foram os primeiros que foram destruir comunidades não cristãs. Olha que interessante. Então, a repressão aos não cristãos, ela chama isso de protoformas da violência com outras comunidades. Protoformas cristãs. Então, não foi o poder romano nem os bispos. Porque o império estava muito preocupado com a invasão dos bárbaros nórdicos. Então, o que aconteceu? O império fez? Julgou o exército para combater os bárbaros que estavam invadindo as fronteiras romanas, e a igreja ficou administrando as cidades romanas. E esses primeiros monges foram os que fizeram as primeiras formas de violência aos não cristãos. E depois eu descrevo que eu estou tentando entender a violência e a intolerância religiosa hoje, e eu vou retomar essa história nesse livro. Mas isso tudo pela repressão, né? Reprime. Quer dizer, então, e nesse livro eu desenvolvo a hipótese de o mesmo nível de repressão que você tem interna, você reprime essa agressividade dentro da comunidade, mas esse nível de repressão é deslocado para fora, para os não cristãos. Canaliza para fora.
E isso pode ser explicado em termos freudianos, em termos junguianos ou em termos também da psicossociologia. Tá? Então, Jung não estudou essa associação do cristianismo com o poder político, né? Uma religião de Estado que submete a sua população a uma religião compulsória, persegue as outras crenças de fiéis, como nas cruzadas no colonialismo, legitimando a escravidão e perseguindo as religiões dos escravos e indígenas. Da mesma forma, ele não estudou o processo da Inquisição. Nos séculos XII ao início do século XIX, que perseguiu, torturou, matou milhares de pessoas, punindo populações de outras religiões e processos de comportamentos heréticos, sexualidade exacerbada, homossexualismo, curanderismo, histeria e outros transtornos. Vem cá, a Inquisição durou esse tempo todo? Foi, exatamente. E foi até a virada do 18 para o 19. Tudo isso? Tudo isso. No Brasil, nós tivemos talvez um pouquinho mais de sorte que a Inquisição Espanhola, porque Portugal, na verdade, trazia tribunais de Inquisição para tratar dos casos aqui. Então, nós tivemos algumas viagens dos tribunais. A Espanha colocou um tribunal em cada capital de província deles. Vocês podem ver isso se forem ao Peru. Lá em Lima tem um museu da Inquisição. E aí vocês vão ver o que foi a repressão da Inquisição. Porque você podia fazer uma acusação sem se identificar. Tinha uma porta com um buraquinho em que a pessoa vai lá e falava: olha, fulano de tal fez isso, ou assim comporta dessa forma, sem precisar se identificar. Se a pessoa negasse, passava para a tortura. E aí ele mostra toda a tortura que a Inquisição realizou, que era administrada pelos padres dominicanos. Então, esse lado sombrio... Se ela negasse, passasse pela tortura. E se ela afirmasse? Aí a tendência era confirmar isso, vai para a fogueira. Dependendo da gravidade. Se correr o mistério, Nós tivemos sorte porque a Inquisição Espanhola foi muito mais violenta que a Inquisição Portuguesa. A nossa matou um pouquinho menos, aí depois a gente teve quem matasse, não pela Inquisição. Aí Bartolomeu de Las Casas, ele descreve os espanhóis na colonização espanhola, né? Pois é. Na América. E essa colonização Foi muito violenta. Foi muito violenta. Eu até faço referência, tem um errado. Então, mas mesmo que Jung não estudasse esses processos, quer dizer, aqui é só a violência mais explícita. Né? E aí Jung acha que as religiões devem procurar ativamente uma nova relação ou consciência dessa unilateralidade, uma busca de uma religiosidade mais humanizante, voltada para a interioridade da experiência espiritual, mística, em contato com essas forças autocurativas do inconsciente e respeitosa das demais tradições, o que daria uma perspectiva de maior diversidade e totalização mais abrangente. Nós vamos falar sobre esse processo de totalização mais à frente. Então, esse trecho foi para a gente entender como é que Jung acha que as religiões chegaram nesse processo, tá? Historicamente. Agora, quais então são as principais críticas de Jung ao cristianismo e às religiões monoteístas, e particularmente ao cristianismo ocidental? A primeira é o centramento em revelações externas, prontas, totalizantes, exclusivas, que se propõem a ser donas de um monopólio do plano de Deus para a humanidade, relegando as revelações concorrentes a manifestações duvidosas ou até mesmo a idolatria. E posicionando a graça como vinda de fora, e nisso induzindo o ser humano a um complexo de inferioridade, tendo que aceitar passivamente uma interpretação unívoca dos mitos e da linguagem simbólica, de cima para baixo, pela autoridade religiosa. Jung tinha, biograficamente, tinha essa experiência, porque o pai era um pastor protestante.
em que ele via como é que o pai sofria essa imposição dos dogmas e das regras da igreja. Então ele sentia isso na carne, enquanto a mãe era mais intuitiva, era mais livre, e aí ele se identificava claramente com esse caminho mais aberto da mãe do que do pai. Então, além disso, essa concepção contrapõe uma comunidade de crença às demais, estimulando os banhos de sangue na história do Ocidente. Entre os crentes das três principais religiões, o judaísmo, o cristianismo, mas também nos processos, por exemplo, essa é uma gravura de 1891, mostrando a execução do líder Inca Atahualpa pelos espanhóis. Os espanhóis foram extremamente violentos no processo de colonização. As religiões foram perseguidas pela Igreja Católica e, ao mesmo tempo, o processo de legitimação da escravidão também foi muito forte. Engraçado que no Brasil também nós tivemos uma sortezinha, porque quem administrava a religião nas colônias eram os jesuítas, que eram contra a escravização dos índios. Na América Espanhola, não. Eles escravizaram claramente os índios. E alguns dos projetos dos jesuítas, particularmente no sul do Brasil, nas missões, os jesuítas resistiram com luta armada, junto com os índios, porque teve um período que Portugal foi submetido à autoridade espanhola. Foram, parece, 40 anos, e nesse momento a colônia espanhola determinou a escravização dos índios. E aí os jesuítas resistiram na luta armada e foram exterminados junto com os índios. É muito interessante a gente rever esse processo. Os jesuítas, eles resistiram, se armaram junto com os índios e foram exterminados. Tem um filme que é meio romanceado, chama A Missão, que representa claramente essa e você pode visitar, inclusive, as ruínas dessa. Mas a não escravização dos índios passa por essa resistência jesuíta? Era uma posição da Companhia de Jesus. Não, porque, pelo menos assim, a gente vai ouvindo assim, muito da questão do índio não ter um perfil, né? E aí trouxeram, né? Da África, porque o índio... Tem também uma certa inadequação, porque os índios, como eles conheciam o território, eles fugiam, eles não se adequavam claramente à cultura do trabalho, e então isso também se justifica, mas se você compara isso com a escravidão dos índios espanhóis, eles conseguiram controlar isso pela força e pela repressão. Mas não em relação aos negros, né? A gente tem que deixar isso muito claro. Eu li ainda há um tempo de que a coisa também, né, com relação aos espanhóis, até onde eu não sei se dizer, que assim, os incas e os maias, né, que da toda a costa lá, do lado de lá, né, da América do Sul, que eles acreditavam que os deuses viriam pelo mar. Exatamente. Então, quando os espanhóis vieram, eles estavam achando que eram os deuses, né? E não ofereceram resistência. Não ofereceram resistência em função disso, né? Eu acho os astecas também foram a mesma coisa, mesmo né? processo. Eles achavam que eram os deuses, aí receberam depois e dançaram. E dançaram, né? Ou seja, o pessoal que está esperando Deus voltar do céu, vier os ET aí, né? Exatamente. Os Aí ETs é um foguete mesmo. Então vamos lá. Então, para Jung, essa energia psíquica mobilizada pelas religiões tem um enorme potencial que ele chama de holocausto, ou seja, de produzir holocausto, que não pode ser eliminada apenas pela crítica racional, como a história mostrou na Europa do século XX, região imaginada como a mais avançada no processo civilizatório. Então, quando
particularmente na Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos no século XIX, no início do século XX, uma visão muito etnocêntrica e europocêntrica de que a civilização estava ali no berço, né? E que era o estágio mais avançado. Tanto que a antropologia das religiões via o cristianismo ocidental como o estágio mais avançado, tinha uma visão evolucionista das religiões, e o cristianismo ocidental como o estágio mais avançado das religiões. E é exatamente nessa Europa que nós temos a guerra mais sangrenta que a humanidade já tinha assistido até então. Ela matou 90% dos homens que foram à guerra. Porque as condições de batalha eram muito ruins. Isso que a gente vê hoje no filme, que o cara ferido pega um helicóptero e não. Ali era trincheira com trincheira, o hospital de campanha ficava um pouquinho recuado e recebia bombardeio da mesma forma como as trincheiras. E, ao mesmo tempo, sem antibiótico. Isso é a Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. Tá? Então foi uma guerra muito traumática e exatamente no berço das civilizações muito consideradas mais avançadas, né, da humanidade nessa época. O Jung reformulou alguma coisa depois da Primeira Guerra? Ele teve uma experiência muito difícil, porque ele era meio sensitivo, e nesse período de 1913 ele tinha rompido com Freud, e ao mesmo tempo ele tinha sonhos pessoais, né, de que a Europa seria banhada por sangue. E ele achou que estava ficando louco. E foi uma das fases mais difíceis da vida dele. Eu acho que essas ideias ele não reformula, ele vai levar até o final da vida. Então, nesse campo, então, a antropologia e a psicologia de Jung propõem revalorizar a presença divina na própria psique do ser humano e as várias religiões como um mosaico de expressões parciais, isso é importante, parciais, da manifestação do sagrado da história, que só poderiam apontar para uma nova totalização com a adoção de uma ampla e respeitosa visão ecumênica. Então, ele não acha que a forma de lidar com esse perigo holocaustico seja racional. Para ele, você só consegue lidar com isso você lidando melhor com as forças do inconsciente e com a energia emocional que ela, vamos dizer, mobiliza nos seres humanos. Então, essa é a primeira crítica de Jung. A segunda é, em relação ao cristianismo, Jung, ao mesmo tempo que demonstra uma grande admiração pelos símbolos e mitos cristãos, critica a unilateralidade da concepção da Trindade. Aí ele vai trabalhar fortemente com a noção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em seu fechamento, perfeição e onipotência, que não precisa da humanidade para o seu crescimento e evolução, e que recalca as forças internas de oposição. Então, para Jung, sempre você tem o arquétipo, ele tem um lado positivo e tem um lado sombrio e negativo. Então, a ideia, essa é uma representação, pode subir um pouquinho de um pintor barroco polonês, do período de 1756, da Trindade, Deus Pai, o Jesus Cristo e a pomba representando o Espírito Santo. Essa, e aí ele vai escrever largamente sobre essa Trindade. Pode descer. Então, a obra que é mais interessante sobre isso, está dentro daquele volume de Religião Ocidental e Oriental, é a Resposta a Jó. Ele vai analisar o episódio do Antigo Testamento, de Resposta a Jó. Ele denuncia como Deus se revelando uma entidade, uma divindade suscetível que faz um acordo com o demônio para fazer sofrer e desafiar Jó. Aquele acordo entre ele, fala, isso é uma reminiscência de um lado que o cristianismo, e aí poderíamos ver no judaísmo também, se revelando um Deus inconsciente de seu lado arbitrário e caprichoso, com o qual Jó tem que lidar.
Assim, então, a relação, em relação à concepção de Deus, que ele vai criticar a onisciência, a verdade, a ideia, né, de onisciência, de verdade, justiça, autossuficiência e transcendência ilimitada, Jung propõe um contramito, um Deus no qual estão presentes os absolutos conflitantes que deslaceram a experiência humana. A Trindade deve ser complementada com um quarto elemento para completar a mandala, né? Imagem de representação do processo de totalização psíquica que constitui o lado sombrio de Deus, do qual ele próprio, os seres humanos, devem estar conscientes antes de se encaminhar por uma síntese dos opostos. Então, esse é algo difícil para a cultura cristã dizer. Tem um lado sombrio de Deus. E ele vai colocar mais elementos desse lado sombrio aí, que tem a ver com o próximo elemento. Oi, Eduardo. Oi. Eu tenho uma certa dificuldade de entender o que é essa mandala. Ela vai chegar. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela. Mas nós podemos entender que essa é uma imagem que Jung visualizava claramente, por exemplo, nos seus pacientes né, com esquizofrenia, com psicose, que é representada em várias culturas. É uma das imagens que ele diz. Isso aqui importância à experiência com a loucura. É universal, né? Que tem universalidade. Então, o terceiro ponto então, da crítica está também em relação à representação trinitária. Ele vai dizer, é o elemento feminino que falta nessa trindade, né? O cristianismo oficial desvalorizou as figuras femininas que acompanhavam Jesus, estimulando a visão patriarcal e machista da cultura cristã. A tentativa católica de revalorizar, ele escreve sobre isso, de divinizar a figura de Maria no século XIX e XX, como dogma da Assunção, que já vinha sendo representado, etc., né? Mas reafirmando o dogma, acaba sendo anulada pela sempre essa reafirmação da virgindade e da gestação de Jesus sem a participação masculina. Não é a mulher. Essa hostilidade à figura de Maria como representação divina também, né, da mulher, todo esse homem divino, a mulher também divina. Essa hostilidade, ela... Não é uma hostilidade a Maria, pelo contrário, é uma compensação psíquica da unilateralidade patriarcal no cristianismo, principalmente no catolicismo. É uma tentativa de você dar um perfil feminino também na divindade. Mas tem isso. Tem. Eu vejo isso também. Mas é unilateral também. Mas é unilateral por quê? É uma representação da mulher que é só bonzinha, que é só submissa, que é virgem, e aí os lados mais, vamos dizer, os lados mais, vamos dizer, mais agressivos, ou esotéricos, ou da sexualidade feminina, não tem identificação. Você não permite que o cristão, particularmente o católico, a mulher cristã se identifique com esse conteúdo que emerge dentro dela. E isso é recalcado. Né? Então, para Jung, então, a tradição cristã vem sistematicamente desconhecendo e recalcando as facetas femininas mais primitivas, poderosas, intuitivas, esotéricas e sexualizadas, dissociando-as, rejeitando-as como diabólicas, mas que, no entanto, puderam se expressar nas variadas deusas de outras religiões que reconheciam e valorizavam. Então, dentro do candomblé, por exemplo, das tradições afro, eu posso, como mulher, eu posso estar sexualizada, eu tenho uma expressão disso. Né? A pombagira pode estar baixando em mim, eu fico mais sexualizado, e isso é legitimado. É interessante, a Elaine Pagels escreveu esse livro, esse é um livro do Leloup sobre o Evangelho de Maria Madalena, que exatamente os evangelhos gnósticos valorizam profundamente a figura de Maria Madalena.
Tem evangelhos de Maria Madalena. Tem um evangelho de Maria Madalena e Lerup faz esse resgate. Com aquele Jean-Yves? Jean-Yves tá? E a partir da Idade Média tardia, com a Inquisição e a Contra-Reforma, muitas mulheres curandeiras foram perseguidas, torturadas e levadas à fogueira pela Inquisição. Né? E elas eram herdeiras da farmacopeia popular, práticas esotéricas, identificadas, e pessoas com sexualidade considerada desregrada ou práticas não convencionais, como os homossexuais. Essa perseguição expressa esse processo. Assim, sem possibilidade de se exteriorizar em figuras simbólicas e míticas reconhecíveis, de se estabelecer um diálogo com elas, essas forças são recalcadas e passam a ter uma dinâmica autônoma exaltada nas pessoas. E aí, não é à toa que Charcot e Freud vão chegar no século XIX, lembrar que a Inquisição foi até exatamente no início do século XIX, né? O caráter da histeria feminina era tão exaltado que exatamente vai aparecer na caracterização, na sintomatologia tão exacerbada das histéricas. E não é à toa que com a Revolução Feminista essa sintomatologia histérica ela vai diminuir. Então você tem um processo histórico em que a condição feminina levava a uma histerização, a histericização das mulheres. A histeria no homem. O homem tem também, mas ela não é, eu diria o seguinte, nós hoje na epidemiologia psiquiátrica nós dizemos o seguinte: a mulher se deprime ou passa por processo de ansiedade e o homem vai beber no bar. O alcoolismo é tipicamente a forma de... E depois bater na mulher. E bater na mulher. Então, esse quadro de Charcot, que Charcot na França e depois por Freud, ele descobre, né, que emerge nos estudos dele, e aí pode mostrar a imagem. Aqui tem a imagem de um quadro típico das aulas de Charcot na França, exatamente com uma mulher, em que o Charcot usa a hipnose para exatamente mostrar que a histeria era um fenômeno psíquico e não tinha base somática. E o Freud fica impressionado com isso e passa a estudar a histeria como exatamente a matriz dos seus estudos do inconsciente. E esse é um livro do Freud, o estudo sobre a histeria de 93 e 95. Então, peraí, abaixa um pouquinho. E um outro elemento, também na Trindade. Então na verdade, para Jung, esse lado sombrio que falta na Trindade é o elemento também feminino. Tá? E outra ausência identificada por Jung no simbolismo cristão é exatamente a experiência e a imagem humana. E aí é uma longa correspondência dele com o padre White, que buscava convencer-se da concepção católica de que o mal não tem existência ontológica própria, ou seja, não é uma polaridade humana, mas é simplesmente a ausência do bem. Para Jung, essa posição filosófica é uma simplificação, né, ou uma vulgarização dessa experiência que é profunda em quem estuda o inconsciente, que é a experiência do mal. E o historiador também. A gente vai ver, a história humana é marcada pela violência. Então aqui está ali uma representação tipo Yang e Jung, né, do que é a experiência, do que poderia ser uma representação, imagem dessa oposição, integração entre os opostos. Então, pode subir. Então, em contraposição à figura trinitária como autossuficiente, isso é muito difícil para o cristianismo, é apenas boa, e da oposição não dialética entre céu e inferno no campo sagrado, Jung considera que a divindade deve conter todas as oposições, inclusive a polaridade entre o bem e o mal. E é, por exemplo, no estudo sobre a resposta a Jó, isso aparece como resquício
como característica de Deus, né? Então, na forma de representação quaternária da mandala, o quarto elemento significa também, não só o lado feminino, mas também o mal. Mas o cristianismo superou, não, mas resolveu, sei lá, tentou alguma coisa que isso faz criando o diabo, né? Ele acaba, você autonomiza a figura do diabo, e isso passa a ter vida própria, o inferno, etc. Mas esse lado sombrio relacionado à mulher e o mal tem alguma a associação do mal com essa figura feminina. É muito desagradável, né? Não. As duas coisas. Lembra que o arquétipo feminino tem um lado, eu mostrei isso, tem um lado da imagem feminina cuidadora, que leva ao crescimento, etc. Mas também das deusas terríveis, das bruxas. Então, todo arquétipo é representado por essa polaridade. Mas também tem um homem horroroso. Claro, e o arquétipo paterno também tem o mesmo lado. Tem essa mesma coisa. Pois é, o sombrio foi todo problema. Não, o que ele está querendo dizer é o recalque, esse lado que precisa ser fechado para fechar a totalização, precisa desse lado feminino e o lado do mal. Isso não significa uma equiparar os dois. Que a mulher esteja só nesse lado sombrio, não. Tem um lado masculino e o lado feminino tanto no yin como no yang. Então, o Jung é muito consciente de que essa concepção é difícil para a cultura cristã, mas aponta que apenas suportando essa presença dessa oposição à contradição, em cada pessoa na esfera que você pode que se poderá emergir então uma consciência histórica e espiritual mais elevada. Mas eu penso também o seguinte, o ser humano, o gênero humano, né? O gênero humano, ele não tem só o gênero feminino, nem só o gênero masculino, ele é o gênero humano. E o gênero humano, ele é feito dessa composição do masculino e do feminino. Em diversas possibilidades. Diversas possibilidades. Tanto que um lado quanto de outro acontece o lado terrível, o lado, vamos dizer assim mesmo, o lado mais Luz e sombra. criativo, né? Então, acho que hoje em dia, eu acho que isso vai ficando mais claro, essa relação do homem consigo mesmo, né? Com a mulher que há nele, como da relação da mulher com o homem que existe nela, né? Mas são dois arquétipos que Jung fala. Mas eu ainda acho que o Jung não pôde vivenciar o que foi a Revolução Feminista e o questionamento, eu comentei semana passada, o questionamento dessa entidade como se fosse lados ontológicos, feminino e masculino. Isso tem sido desconstruído pelas feministas. Eu acho que isso dá um bom debate com Jung. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que a crítica que ele faz do machismo, do patriarcado, isso é fundamental. Né? Então, e a última crítica que eu acentuaria aqui é que Jung também argumenta que a representação de Jesus, recriada pelos evangelhos e pelo cristianismo oficial, acabou gerando uma ênfase unilateral na dimensão apenas espiritual, na qual a dimensão do corporal, instintivo e sexual foram reprimidos. Isso vai aparecer, por exemplo, nas referências de Jung ao gnosticismo como uma outra tendência que foi reprimida e que, nos primeiros séculos, e que tinha uma relação muito mais tranquila com a sexualidade, com o feminino e com a sexualidade. É interessante, aquele livro que gerou tanto debate sobre... Como é que chama aquele? O Código da Vinci. O Código da Vinci, ele trata dessa questão. E não é à toa que ele gera tanta repercussão. Ele tem exatamente,
na recuperação da cultura gnóstica, ele vai voltar a essa simbologia da recuperação do feminino e da sexualidade. Então aqui tem uma representação cristã dessa interpretação de Gênesis como a expulsão, associação do pecado original como um pecado de sexualidade, etc. E tem um livro que é muito interessante da Eliane Peters, que é Adão, Eva e a Serpente, que eu acho muito interessante como ela vai pegar na história do cristianismo, como é que vem essa interpretação, e depois como essas questões da sexualidade e do corpo vêm sendo reprimidos na história do cristianismo. É um livro auxiliar. Eu estou lembrando aqui, tem um professor lá da Unida, de Vitória, que ele trabalha um pouco da demoniologia, né? Da demoniologia. E aí ele tem uma teoria que esse machismo judaico, a origem do machismo judaico para ele, está nos livros de Enoque, né? Que fazia parte da Bíblia judaica. Olha. E aí ele diz lá o seguinte, que tem um correlato do texto de Enoque, que diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram agradáveis aos olhos, desceram, coabitaram com elas, e deles nasceram, na nossa versão vai dizer que nasceram os gigantes, na versão de Enoque vai dizer que nasceram os demônios. Então assim, o que ele defende, né? Que a origem dos demônios é o poder de sedução das mulheres. Então, é muito interessante essa hipótese. E aí o que ele levanta? Enoque é o primeiro que vai, pelo menos dentro da cultura judaica, que vai colocar as proibições que Paulo, lendo Enoque, inclusive, vai repetir aqui, depois, né? Proibir as mulheres, os adereços, esses negócios todos e tudo. Então Enoque lá, né, já trabalha essa questão. Então assim, na verdade os demônios existem por conta do poder de sedução das mulheres. Então, vão tacar véu, vão tirar tudo aquilo que pode. É interessante porque, fora do Resposta a Jó, o Jung não explora tanto o Velho Testamento e a tradição judaica. Bom, então, e aqui ele relembra então as concepções gnósticas, e ele nos indica então que uma nova abordagem tornaria mais apto a aceitar um relacionamento menos competitivo dentro de cada pessoa, também com seu parceiro sexual interno, né? Então, por exemplo, o homem tem uma ânima, que é o seu arquétipo oposto do lado masculino dominante, ele tem uma ânima interna, que é o seu lado feminino. E a mulher tem um ânimos, que é o polo masculino interno, que lidar com ele renova a vida psíquica. E Jung é um grande estudioso da crise da meia-idade, ele vai dizer, particularmente para os homens que chegam na meia-idade, começam a ver as limitações da finitude, do corpo, etc., ele vai ter que lidar com esse lado feminino, um lado delicado, vamos dizer, da sensibilidade feminina. E o mesmo para a mulher, só que ele explora mais o lado masculino, mas ele vai dizer que a meia-idade é um momento em que você vai ter que refazer sua identidade. É o que eu diria que quem mais estuda a meia-idade e a crise da meia-idade para frente é Jung, que os grandes psicólogos. Pode passar. Então, agora vamos ver então, como é que seria então a concepção, e nós vamos voltar a mandá-la. A partir desses elementos críticos, então, levantar alguns traços daquilo que o Jung poderia caracterizar como o projeto dele no campo das religiões, né? Então, mesmo levando em conta o respeito relativo que teve pelo iluminismo, pelo avanço das ciências, ele acredita que a humanidade não pode se despojar das tendências geradoras do sagrado. Isso tem a ver com algo que é arquetípico dentro deles e que não se... você não elimina isso pela racionalidade. Tá? E o que é possível é propor formas de religiosidade e espiritualidade menos holocausticas e mais seguras para a sobrevivência coletiva da espécie humana.
e para o desenvolvimento pessoal. Né? E aí eu vou retomar o livro do Durler, que ele propõe, exatamente com a figura da mandala, o que seria esse projeto do Jung. Ele propõe, que ele chama de fé mandálica. Né? Então, o Jung vai dizer que ele estudou muito, aqui dá ainda para manter nada, o Jung estudou muito as mandalas, né? Ele acha que é a imagem da totalização psíquica, em que é uma tentativa de você totalizar essas energias internas que estão recalcadas dentro de nós, né? E ao mesmo tempo que aponta as limitações do nosso ego, da vida consciente, porque nós temos uma capacidade de reconhecer uma parte muito pequena dessa vida psíquica. E a tendência é de você achar que é dono da sua vontade, etc, e desconhecer essas fontes de energia arquetípica. Né? Então, ele acha que o centro da mandala, ele estaria um arquétipo da totalidade do eu profundo e o centro regulador da psíquica, que expressa a unidade da nossa personalidade, da vida psíquica, né? E que abarca tanto as forças conscientes quanto as inconscientes nas suas oposições entre luz e sombra, masculino e feminino, etc. Então, o self pode ser definido também como uma mobilização arquetípica para mediar essas múltiplas tensões entre os opostos na beirada da mandala. Né? E para realizar o processo de individuação, ou seja, servindo então de fonte para o ego, no sentido de que ele mostra que tem outras forças atuando e que você tem que levar em conta essas outras forças. Né? Por tudo isso, sua representação está associada aos fenômenos espirituais e luminosos, à transcendência e aos mitos e imagens religiosas mais poderosas, particularmente a ideia de Deus monoteísta. Então, esse centro psíquico que faz a articulação e a mediação entre as tensões e que tem uma energia psíquica muito forte, então, é associado, então, para ele a imagem de Deus, que totaliza a experiência humana. Então, as religiões e ideologias holocaustas se representam como uma expressão absoluta e exaustiva de todas as possibilidades do ciclo. Então, uma religião que diz, eu sou a revelação do Deus, e as outras não, elas estão localizadas na beirada da mandala, mas se diz, a minha representação da religião totaliza todo o ser humano. Para ele, então, ao contrário, quem vive uma fé mandálica reconhece a presença da transcendência em qualquer ponto da beirada da mandala, né? E na tradição religiosa que foi criado, mas sabe que eles são sempre unilaterais, que tem sempre outras visões e outras manifestações do sagrado, né? No oposto do círculo, e que precisam ser complementados nas outras tradições, valorizando e se relacionando empaticamente com outros pontos de vista, com expressões relativas da tendência humana a gerar divindades. Então, as outras religiões e espiritualidades, elas sempre complementam, nesse movimento de complementação pelos opostos, né? As outras religiões estão sempre produzindo outras verdades e mostrando outros lados que normalmente uma religião tende a recalcar. Então, a mandala ela representa a energia psíquica. Ele representa a totalização da energia psíquica e tem um centro que é o arquétipo regulador da psique, que é a representação dessa ao mesmo tempo da tensão existente, mas a possibilidade de você regular esses opostos e mediar esses opostos. E de outra forma, representaria Deus? Ele é associado a Deus, porque exatamente Deus é reconhecido como essa possibilidade da transcendência e de integração e totalização dos opostos. Aí que vem aquela frase, eu sou Deus.
Tem determinadas religiões que fazem essa referência. Eu sou Deus. Quer dizer, Deus Aí está eu- dentro da gente. Deus está dentro de nós. E nós temos esse self, essa coisa. Eu não diria, não é eu sou Deus, eu tenho essa representação e esse canal aberto com essa totalização do inconsciente coletivo. Seria melhor dizer. Jungianamente nós poderíamos dizer assim. Essa representação do centro da mandala é um arquétipo formado através da história da espécie humana, né? E esse arquétipo, ele existe. Ele pode ser um mistério, ele pode ser, mas ele atrapalha, ele perturba, ele se faz presença, né? E reorganiza quando o ser se dissocia, quando há a fragmentação da totalidade existencial do homem. Quer dizer, a totalidade existencial do homem é essa mandala, que o homem busca sempre a sua unidade, sempre a unidade dessa mandala. Qual seria uma boa definição de saúde para Jung? O Jung é quando você está aberto a... Eu acho que vai ficar mais claro agora, está seguindo aqui. Então, essa é uma imagem, por exemplo, do que seria um exercício mandálico, né? O Papa Francisco e junto com outras tradições, etc, né? Um debate interreligioso. Podemos descer um pouquinho. Não, peraí, tem em cima aqui, tem um pontinho que pode ajudar nisso aqui. Então, se alguém se fixa rigidamente num ponto unilateral do círculo, representa, do ponto de vista psicológico e pessoal, um sinal de neurose e inflação do ego. Por quê? Você acredita que você é a totalização de você, que a sua vontade, que o ego é capaz de considerar como uma representação dessa totalidade sua, né? Por não reconhecer essa posição que é sempre unilateral, e a tendência é você ser possuído pelo instinto do poder, manter a ilusão de domínio sobre sua vida psíquica e se identificar inteiramente com o próprio self. Isso é que o Jung chama de inflação do ego, e que está muito associado às figuras totalitárias ou ao que o Freud chama de narcisismo, etc. E do ponto de vista religioso e político, essa fixação tende a gerar ortodoxias, fundamentalismos e banhos de sangue. Porque a minha religião é a verdadeira e eu tenho que convencer o outro de que o caminho está aqui. Os líderes religiosos, inclusive, de cada religião monoteísta, eles poderiam estar enquadrados nisso aí. Depende do líder. Por exemplo, essa atitude do tipo Maomé. Francisco, né? Não, Maomé, sem dúvida. Maomé, sem dúvida. Porque foram 6 anos ali de revelações, etc. E ali ele parte para conquistar o império, que depois foi o Império Islâmico. Jesus, querido. Jesus, eu não sei, eu acho que a gente tem que o primeiro evangelho, se não me engano, foi escrito há 30 anos depois. 30 anos depois. Ou 30 ou 40. Mais ou menos por aí, né? Então, você tem toda uma tradição oral que depois é escrita. Então, nós vamos ter que considerar que é diferente, por exemplo, do Corão. Porque o Corão, ele tende a... O Maomé era um iletrado, ele decorava os versos, depois a esposa recebia versos, aquilo é um poema. Então, o Alcorão, ele é recebido como uma poesia que ele decorava e quem escrevia era a esposa. Então, é diferente da forma como nós vamos ter que considerar a cultura local, etc. E eu diria que a religião islâmica, ela exatamente absolutiza essa revelação como uma direta de Deus. Daí esse caráter muito violento que eu não diria, porque essa imagem também que representa o Corão, claramente ele tem trechos inteiros de respeito às outras tradições e particularmente a tradição judaica e cristã.
Contestando. Não, de respeito à Ah, tradição, de respeito. que eles chamavam as religiões do livro, Tá. que é exatamente a Bíblia. Tá? E que alguns trechos mais que justificam, então, são trechos muito secundários dentro do Corão que justificam essa guerra sagrada religiosa. Tá? Mas vamos passar, então, vamos ver como é que nós vamos fazer, porque, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o próximo. Aí, se vocês acham que dá para segurar mais 15 minutos? Não dá não, porque eles têm reunião agora. Tem reunião. Porque o que falta agora seria, aí é o ponto de vista mais pessoal, quais dispositivos e estratégias nós podemos contar para utilizar as contribuições no processo de individuação e de crescimento também. Não pode ter um outro encontro para a gente, por exemplo, aprofundar? Se Podemos. está disponível, Eu estou sugerindo. Para a gente aprofundar algumas coisas, a gente lê em casa, o texto. Eu acho que então podia fazer isso. Vocês leem, eu termino aqui, e aí vocês tragam questões e nós vamos conversar. Podemos já? Semana que vem? Semana que vem? Então, vamos fazer Eu isso. acho bom. Quem não recebeu o texto, pede ao Jacques, ele vai mandar por e-mail, tá, para vocês, que hoje acabou não imprimindo. Tá, mas a maior parte do pessoal recebeu esse texto escrito. Tá? Eu acho que a gente vai poder conversar mais, tirar mais dúvidas. Os mais sabidos aí, ver a falar do seu bibliografia, você fala do seu livro, tem muito assunto. Tá bom. Não, agora, eu acho que seria muito legal se vocês puderem ler o texto, não é grande, né? E aí eu tive que fazer um poder de síntese muito grande, mas aí deve ter muita dúvida que vai ser suscitada pela leitura. Traga essas dúvidas e a gente vai conversar. Com certeza. Tá bom? Então tá. É.